Mas o assunto que nós vamos tratar hoje, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É uma expressão que nós já ouvimos falar, mas às vezes não sabemos por quê, como, onde e quando. E aí nós vamos tentar explicar por aqui. Essa é uma reunião do mestre, né, nessa fotografia, onde ele reúne com seus discípulos, com seus apóstolos, e ele começa a conversar a respeito. E ele fala que ninguém vai ao Pai, ou ninguém vem ao Pai, como ele diz ali, né, a não ser por mim. Então ele começa a dar uns recados para as pessoas que estão com ele, seus seguidores, né? E ele, quando é que Jesus disse isso? Por que Jesus falou? Quando ele disse isso? É muito interessante que a gente até conheça como história. O nosso amigo aqui vai ser professor de história, né? Quem sabe um dia, né, vai contar. Então, em que circunstância Jesus disse isso? Porque é muito comum, né, gente, nós lermos e não entendermos. Ele só falou isso, mas como? Por que ele falou? E dentro disso, eu vou fazer uma pergunta que está aqui no quadro, né? Quem aqui já viu Deus? Quem aqui já viu Deus? Isso tudo vai fazer parte da nossa conversa de hoje. Eu poderia perguntar assim, quem aqui já viu o ar? Ninguém viu, né? Mas a gente vive com ele. Tem lugar que o ar é mais rarefeito, lá no fundo do oceano, se não tiver equipamento você não vive, mas enfim, sem ele nós não vivemos, e assim é Deus. Sem ele nós não vivemos. Então, se a gente subir o Himalaia, nós vamos rarefeito o ar. Talvez se a gente subir o Himalaia espiritual, nós vamos ficar rarefeito de Deus. E aí não vai compreender. Então Deus, ele está em toda parte. Mas quem já viu Deus? Se nós perguntarmos para qualquer um, para mim, né? Imagine Deus. Dessa aí um monte de imaginação. Uma luz, um sol, uma paisagem, um velhinho, uma velhinha, um novo, enfim, nós não temos ideia. E essa é a pergunta, quem aqui já viu Deus? E aí, quem aqui compreende Deus? Porque às vezes nós reclamamos de coisas que nos acontecem. E eu já ouvi falar que Deus me abandonou. Eu já ouvi muita gente falar isso, Deus me abandonou. E aí às vezes eu retorno com a pergunta, será que não foi você que abandonou Deus? Né? Essa é a pergunta. Ele não nos abandona. Existe uma frase do mestre, que o mestre nos diz, nenhuma ovelha do rebanho do meu pai ficará desgarrada, ficará sem ser ajudada. O pastor desce uma ribanceira para pegar uma ovelha que está lá embaixo e descer as outras lá em cima. E vai descer e vai trazer de volta. E assim é que a gente vê que às vezes não compreende Deus. Pois bem, Deus é invisível, não pode ser percebido, não pode ser visto pelos sentimentos humanos, ou pelos sentidos humanos, desculpe. Ninguém aqui viu Deus. Ninguém aqui no planeta, hoje, pode dizer, eu vi Deus. A gente tem várias imaginações, mas realmente, né, tem gente que, sentei com ele, a gente vê na época de Jesus, né, que existia os nossos amigos lá, os sacerdotes que conversavam com Deus, né, dentro de uma sala secreta, tal, enfim, era uma ideia que se tinha da época, né? Mas com as luzes da doutrina espírita, nós sabemos que Deus é imaterial, que Deus é incorpóreo. E Ele está em toda parte. É muito interessante a gente lembrar. Por isso que eu fiz esse exemplo do ar. Quem aqui já viu o ar? Né? Ninguém vê, e ele está aí. Está aqui com a gente. Ó. Então pode considerar que o mestre e seus discípulos também estão parte deles, junto com Deus, aqui junto com a gente. Nós só conhecemos de Deus aquilo que Ele nos revela. Então aquilo que a gente vai compreendendo. Isso a gente conhece de Deus, não conhece Deus. Se Deus não se revelar, nós não vamos ter acesso. Então, quando a gente para pensar nas coisas que tem por aí, seja do menor ameba ao ser mais perfeito, se pensar que não existe um Deus em cima disso, a gente está sendo injusto com a gente mesmo. Basta dizer numa gravidez de dois óvulos, de um óvulo, desculpe, que lá vai se transformando, aí forma um cara do meu tamanho, com várias células diferentes, e era só uma que tinha lá. É um olho, é o dente, é o cabelo, é o osso, enfim, pensa nisso. Vai lá, se transformando. Isso não é o acaso. Opa, pulei demais aqui. Então, mesmo quando ele se revela, nós, espíritos em evolução, nós vamos assimilando. Nós vamos ter a ideia que Deus está presente, que Deus existe. Mas continuamos imaginando. Como é que é Ele?
E a gente vai tendo a ideia. E a cada passo que nós damos com as revelações divinas que vêm por aí, nós conhecemos melhor a Deus. A cada passo. E basta a gente olhar para o lado, as coisas que acontecem, e aí a gente vê que Deus existe. Pergunta no Livro dos Espíritos, começa lá no número 1, que é Deus, e vai. Naquele início do Livro dos Espíritos, vê lá o que ele diz. Como é que você prova que Deus existe? Num axioma. E se vocês olharem aquilo que não foi criado pelo homem, só pode ter sido criado por Deus. Então, é uma situação assim, muito interessante, quando a gente vê natureza, no contexto geral, em volta da gente. Esse planeta maravilhoso troca o clima. Até quando está subindo a serra, eu falei para minha esposa, olha, põe um agasalho aí, porque São Bento pode esfriar, né? A gente nunca sabe, né? Pode estar um pouquinho mais frio, então põe um agasalho lá no carro, deixa lá. Por quê? Porque é assim, troca o clima. Hoje está 40 graus, amanhã está 20. A gente diz, não é para aguentar mesmo, né? Porque isso são forças divinas atuando sobre o que nós precisamos viver. E João diz que Deus se revela através das consciências. Toda a nossa consciência, Deus vai se revelando. E cada um vai tendo uma ideia. Ideia de Deus. Mas quem revela Deus é um ser que já caminhou até Ele. Esse revela Deus. E o ser que revelou Deus para a humanidade terrena, todo mundo sabe, está aí, é o Mestre Jesus. O Mestre Jesus, ele revelou Deus. Todo mundo, antes de Jesus, tinha deuses, seres superiores. 1, 2, 10, 20 deuses. Deus disso, Deus daquilo, Deus daquilo. Mas Jesus veio e disse que não, ele era único. Então ele veio e revelou aquele Deus que a gente sabe, né? Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. A resposta mais curta, Jesus. Servir de guia e de modelo. Agora, será que é fácil a gente acompanhar Jesus? Será que é fácil a gente, entre aspas, ser crucificado e dizer para o Pai, perdoa porque não sabe o que estão fazendo? Ou será que alguém me corta a frente lá no trânsito e eu abano para ele? Né? Ele diz, oi querido, né? Então, são essas coisinhas que nós temos. Será que é fácil seguir Jesus? A orientação está aí, mas é fácil. Nós temos que nos preparar para isso. Jesus é a máxima expressão de Deus que pisou no nosso planeta. É a máxima expressão. Tem alguém acima de Jesus? Pode ser. Mas a máxima que aqui pisou foi Jesus. Então nós, que não conseguimos ter acesso ao Criador abrindo páginas, simplesmente lendo, nós não vamos ter acesso a Ele. Nós temos que entender, nós temos que praticar, nós temos que seguir. Porque eu lembro de historinhas que contavam no centro espírita. Aí ele morreu e quando ele chegou lá em cima, ele falou que ele leu a Bíblia de ponta cabeça e sabia tudo, quantas palavras, quantas vírgulas, quantas tudo. Aí o espírito-chefe disse, então tá, agora desce e aplica tudo. Porque não adianta você simplesmente saber onde é que estava página por página, sem pelo menos aplicar alguma coisa. E para ter contato com a expressão de Deus, é preciso que a gente entre em relação com Jesus, relação espiritual. Até eu resumir um pouquinho, para ter contato com Deus, é preciso entrar em relação com Jesus. E entrar em relação com Jesus, gente, é muito fácil. Só que exige disciplina. Porque Jesus, o que ele falou quando ele dizia lá? O que vocês precisarem do Pai, peçam por mim. Confesso a vocês que antes de estudar o Espírito, eu não sou espírita de berço. Eu escutava aqueles pastores dizendo, em nome de Jesus, sai daqui. Mas esses caras são ousados, né? Mas Jesus disse, peça em meu nome. Ele diz, peça em meu nome. E vocês poderão ser atendidos daquilo que precisam. Então, é interessante que a gente lembre. Então, para ter contato com Deus, é preciso entrar em relação com Jesus. E Jesus deixou tudo aí para nós, esses 3 anos de pregação que ele teve no planeta. Até hoje a gente não entendeu direito, mas nós estamos chegando lá. Nós estamos nos espiritualizando. Coisas que, um pouco antes de Kardec, haviam matado Deus, né? Deus não existia. Aí o materialismo caiu de pau em cima do mundo. Ninguém mais queria saber de espiritualização. E de repente, o mundo se rebelou. Não, o que é isso? Não pode ser assim. Uma rebeldia diferente, né? Não aquilo de bater e tal. E voltaram, né, à espiritualização. Hoje, nós estamos nos espiritualizando com muita força. E por que isso? A mudança dos tempos.
nosso planeta vai mudar. Nós sabemos disso. Regeneração. E um dia, nós que estamos aqui na doutrina dos Espíritos, estamos aprendendo um monte de coisa, vamos ter que aplicar isso. E quando vai ser isso? Na nossa próxima encarnação. Então, gente, se prepare. Porque nós não estamos aqui só para assistir palestra. Nós não estamos aqui só para fazer palestra. Nós estamos aqui para aprender, entrar em contato com Jesus, porque nós vamos ser os emissários dele no futuro. Nos preparemos para isso. Uma próxima encarnação, 3 encarnações, 3 gerações, 4, não sei. Mas nós vamos aqui para completar a nossa transição planetária. Por isso que nós somos escolhidos para estar aqui. Principalmente aqui. Não que as outras doutrinas não tenham, mas principalmente aqui. Fomos escolhidos. E esse ser, Jesus, entender o que ele fala, o que ele pensa, como ele age, as suas características, são tudo reflexo de Deus. Tudo. E comentar com vocês, quando Jesus falava, e também é uma confusão que tem na cabeça de muitos dos nossos irmãos, quando ele fala assim, meu Pai que estás no céu, ele fala sempre isso. E aí a gente escuta dos nossos irmãos de outra doutrina, ele é o Filho unigênito, então ele é Deus. Ele não é Deus. Ele só falou que meu Pai que está no céu. Aí ele fala assim, vosso Pai que está no céu. E ele fala, nosso Pai que está no céu. O que ele está falando sobre isso? Ele está falando do entendimento que ele tem sobre o Pai. O meu Pai que está no céu, ele sabia quem era. Como o meu Pai que está no céu é diferente do Pai de vocês, porque eu tenho uma ideia, vocês têm outra. O Pai é o mesmo, mas é diferente no conceito. E quando a gente fala nosso Pai, que Jesus fala nosso Pai, que ele se abaixava, ele se rebaixava, para chegar no nosso nível e dizia, nosso Pai que está no céu. E quando ele falava o vosso Pai, ele saía fora e dizia, o que vocês entendem de Deus que está no céu. Então veja que interessante. Meu Pai, nosso Pai, vosso Pai. E é tudo a mesma pessoa, ou o mesmo ser. É tudo o mesmo ser. Só cada um com o seu entendimento. Por isso que Jesus falava, o meu Pai é o entendimento dele. O vosso Pai é o entendimento de vocês. E o nosso Pai é o nosso entendimento. Cada um com o seu entendimento, mas todos têm o entendimento. Pois bem, Jesus é o ser mais puro que já pisou aqui no nosso planeta. Tão puro que Deus se manifesta por ele. Então veja, ele é uma pureza que Deus se manifesta por ele. Então Jesus chama seus apóstolos para conversar. Aí começa a nossa história. Conversar intimamente numa refeição de Páscoa. Está em vermelho, porque senão não ia aparecer no amarelo ali da luz, tá? Então Jesus chama seus apóstolos para conversar intimamente em uma refeição de Páscoa. Deve sentar lá com eles, vamos bater um papo, aí vamos conversar. E diz Jesus, eu vou chamar de amigos, porque tudo que eu aprendi de meu Pai, olha só o que ele está dizendo, eu passo a vocês. Se ele fala de nosso Pai, ele ia deixar o nível de todo mundo. Então por isso que ele fala, tudo que eu aprendi de meu Pai, eu passo a vocês. Porém, enquanto Jesus auxiliava o preparo do jantar, isso os historiadores nos dizem, os apóstolos discutiam entre si. Qual deles, ou quem deles, seria o melhor? Quem seria o maior? E nesse momento, Jesus lá escutando, se veste como um servo, bota a toalha no ombro e começa a lavar os pés deles. E eles perguntando entre eles quem era o melhor. E o melhor deles vai lá e começa a lavar o pé dos servos. Entender que a pessoa que lavava o pé dos servos era o empregado naquela situação, o escravo, mais baixo. Porque todo aquele caminhante que vinha chinelo de couro, vinha descalço, etc., sujava o pé de poeira. Então ele entrava, o outro lavava o pé dele. E Jesus faz isso. Ele coloca a toalha no ombro e vai lavar os pés das pessoas, ou dos apóstolos. E eles ficaram um tanto sem graça. E aí fica um clima um pouco estranho. Afinal, o mestre lavando os pés dos seus discípulos. Imagina a situação. Estamos discutindo aqui quem é o melhor e o melhor vem e lava meu pé. Fica assim um troço meio estranho, né? Uma situação meio estranha naquela situação. Então eles começam a refeição. E aí Jesus, durante a refeição, diz assim, um de vocês vai me trair. No meio da refeição, ele fala isso. Um de vocês vai me trair. Deve com certeza ter criado um mal-estar generalizado. Imagina, querendo engolir a comida e já ficar, vai trair. Aí começa a se olhar, né? Quem é que vai trair quem aqui? Ou vai trair o mestre?
Continuando, Jesus diz: vocês vão me procurar e não me encontrarão, e para onde eu vou não podereis ir. Jesus dá mais esse recadinho para eles durante essa refeição. Então vamos refletir. Como ficou a moral dos apóstolos? Ou a moral dos apóstolos, né? Primeiro, Jesus lava o pé deles. O mestre lavando o pé do serviçal. Mais ou menos isso. Segundo, ele avisa que um deles vai traí-lo. Imagina o mal-estar do pessoal. E terceiro, ele diz, aí é um ele diz que ele vai para um lugar, ele diz que ele vai para um lugar onde os apóstolos não podem ir. Mas como? Nós estamos com você? Como é que nós não podemos ir agora? Nós estamos seguindo direto aí? Então Jesus fala que o Filho do Homem seria entregue e precisaria sofrer. Mas aqueles que guardassem seus mandamentos, aqueles que o servissem, sempre estaria com eles. Jesus vai dando esse recado. E aí ele fala que onde eu estiver, aí também estarão meus servos. E se alguém me serve, meu Pai também o honrará. Mais uma vez observamos aqui o meu Pai, diferenciando o conhecimento, diferenciando o entendimento. E ele fala: vocês vão me procurar, mas onde eu vou, vocês não podem ir comigo. Ele já fala mais uma vez para vocês: não podem ir comigo onde eu vou. Então, nessa hora, Pedro questiona: por que eu não posso te seguir agora? Pedro sempre foi meio aqueles rompantes, né? Por que eu não posso te seguir agora? Eu darei minha vida por ti. Ele não devia ter dito isso. Aí Jesus diz: Pedrão, não é bem assim. Com esse comentário, Pedro com certeza sairia da suspeita de ser o traidor. Eu dou a minha vida por ele e não serei o traidor. É a hora que Jesus diz para ele: tu darás a vida por mim? Aí Pedro já balança. Pois antes que o galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Você me negará 3 vezes. E está dizendo que vai dar a vida por mim. Tipo assim: Pedrão, fica quieto. Eu sei quem é você. E aí, com certeza, Pedro volta para o rol do suspeito de traição. Estava todo orgulhoso que não, vou dar a vida. Não, você não vai dar vida. Você vai me trair, vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. E volta o nosso amigo Pedro lá para o rol do suspeito de traição. Pois bem, e o mestre continua dizendo o seguinte: quando eu me for, eu vou preparar um lugar para vocês. Virei novamente para vos levar comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vocês também comigo. Então Jesus disse: eu vou, mas vou preparar um lugar para vocês. E na casa de meu pai, novamente meu pai, há muitos aposentos. Alguns dizem muitas moradas, né? Mas a tradução literal é muitos aposentos. Na casa do meu pai existem muitos aposentos. Ele tem vaga, tem quarto para todo mundo lá. É isso que ele está dizendo. Tem muitos aposentos na casa do meu pai. Agora, tem que se preparar para ir para lá. E para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. Então vamos ver o que ele está dizendo assim. Vocês não podem ir comigo. Vocês não vão conseguir. Daí ele diz: não, vocês sabem o caminho. Parece um contrassenso, né? O que Jesus está falando aí, gente? O que será que ele está dizendo com isso aí? Enfim, Jesus voltava para a casa do Pai. E nesse momento Tomé questiona esse contrassenso: Senhor, não sabemos para onde vais. Como é que podemos saber o caminho? E aí, o que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É nesse momento que ele fala o título da nossa palestra. Quando Tomé questiona ele: eu não sei onde é que é, sai, faça o que eu digo, faça o que eu faço. Aí você vai para lá. Esse é o caminho. Então por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque tudo que eu falei para vocês, nós vamos ver à frente aqui, tudo que eu falei para vocês é aquilo que eu já vi, aquilo que eu já participei. Então em matéria espiritual, nós aqui, todos nós só podemos trazer uma pessoa até onde nós estamos. Nós não conseguimos botar ela acima da gente. Matéria espiritual, nós não conseguimos fazer isso. Diga-me com quem andas, que te direi quem és. É mais ou menos isso. Então, eu vou levar naquele padrão que eu estou. Então, para a gente ser espírito puro, ou para sermos espíritos puros, como está escrito aqui, né? Nós devemos viver de modo que o Cristo vivia. Que ainda não é muito fácil, mas está escrito lá. É só seguir ele.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É só, né? E esse só meio complicado ainda, mas está indo. Então, gente, as estradas que nos levam à felicidade, elas fazem parte de um método gradual de crescimento íntimo, cuja prática só pode ser exercitada pausadamente. Nós não vamos sair daqui para o mundo superior. Nós vamos ter que caminhar. É pausado o negócio. Deus, quando nos criou, nós usamos essa expressão aqui no Espiritismo, simples e ignorante, certo? Nos criou assim, zerinho, infalíveis. Ele permite que a gente erre. Permite até de dizer que ele não me abandonou. Deus me abandonou, né? E Deus não faz nada com isso. Deus sabe que não abandonou. Deus sabe a certeza que ele tem. Então, é um método íntimo de crescimento. Cada palestra nossa, cada estudo nosso é um método íntimo de crescimento. Nós vamos crescendo pausadamente. Um dia nós vamos chegar lá. Pois a verdadeira fórmula da felicidade é a realização de um constante trabalho interior. Nós temos que trabalhar aqui dentro de nós, trabalhar e ver o que nós estamos errando ou não. Ser feliz não é uma questão de circunstância, de estarmos sozinhos ou acompanhados pelos outros. Porém, de uma atitude comportamental em face das tarefas que viemos desempenhar na Terra. Qual é a minha tarefa aqui na Terra? Essa é a questão. Qual é a minha tarefa? O que eu vim desempenhar aqui? E aí nós temos que descobrir, cada um a sua. Nosso principal objetivo é progredir espiritualmente e, ao mesmo tempo, tomar consciência que os momentos felizes ou infelizes de nossa vida são resultados diretos de atitudes distorcidas ou não, vivenciadas ao longo da nossa jornada. Se eu sou feliz, é porque eu fiz alguma coisa que me deixou feliz. Se eu sou aborrecido a vida inteira, é porque alguma coisa eu fiz que me desviou do caminho. Ninguém pode nos fazer felizes ou infelizes. Somente nós mesmos é que regemos o nosso destino. E às vezes nós ficamos infelizes porque o meu amigo, o meu pai, minha mãe, meu filho não quer fazer o que eu quero que ele faça para ser feliz. Mas ele não quer ser feliz do meu jeito. E aí eu fico infeliz perturbando a vida dele. Eu quero que você faça isso, mas eu não quero fazer isso. Eu quero fazer aquilo. Não, tem que fazer isso. Veja seu pai, o sucesso que teve. Mas eu não quero fazer isso. Então é isso que nós temos que compreender. Que ninguém vai nos fazer felizes. Ninguém. Pode nos orientar. Olha, tem um caminho bom para lá. Agora a escolha é tua. E aí faz parte, né? Somente nós mesmos que regemos o nosso destino. Não tem outro para fazer. Assim sendo, sucessos, fracassos, são subprodutos das nossas atitudes construtivas ou destrutivas. São subprodutos, simplesmente isso. A destinação nossa, ou do ser humano, como diz aqui, é ser feliz. Pois todos fomos criados para desfrutar da felicidade como efetivo patrimônio de direito natural. Ser feliz. Gente, ser feliz não é nada complicado. Às vezes nós pegamos em casa, temos uma varanda atrás de casa, segundo andar, assim, primeiro andar, em que a gente tem um pé de manga, tem 2 mangas esse ano lá. E aí ele está namorando as mangas. Olha, a manga está lá, a gente fica feliz com isso. Tá? Olha lá a manga lá, está desse tamanho já, olha lá, está crescendo. Vai cair, acaba caindo, machucando. Mas está lá, nós estamos de olho nas mangas. E uma tarde, eu e minha esposa contamos 13 passarinhos diferentes. Tinha mais do que 13, mas tem 13 diferentes no pé de manga. Isso é felicidade. Você começa a compreender que Deus nos coloca tudo isso para a gente admirar, tudo isso para a gente curtir, tudo isso para a gente vivenciar. E esse é o patrimônio que nós podemos ter, que é um patrimônio direito natural. Sermos felizes. Temos em casa 4 cachorros, uma não está aqui porque eu não deixei de estar no carro. Porque para de comer para sair junto. Então é assim. Quando a gente avalia como bênçãos que Deus nos dá, tudo aquilo que acontece, as coisas mudam. A própria história nos conta, né? Lógico, a gente não pode conviver com aquilo que nos atrapalha. Né? Aquele ser que nos atrapalha, nós temos que ter distância psíquica dele. Não precisamos conviver com ele. Mas dizer assim, hoje eu abri nosso forno micro-ondas, estava cheio de formiga lá dentro, não sei como entrar, passei vinagre, né? Pronto, eu não quero formiga no micro-ondas. Mas enfim, a gente não pode conviver com isso. Mas uma historinha bem bacana, nós temos em casa na Copa uma mesa que sai da parede assim.
E um dia lá, deixamos cair um pouquinho de açúcar, daqui a pouco tinha 2 formiguinhas pegando açúcar. Deixa elas ir embora, depois a gente limpa. Deixa levar, depois elas vão curtir a vida. Claro que chegaram lá no ninho delas, ela disse, tem um monte lá em cima. Ela já tinha vinagre, certo? Apanharam depois que veio todo mundo olhar, não tinha mais nada. Né? Mas é isso, a gente tem que deixar aprender que a vida não é só a minha. Aqueles pequenininhos lá estão no caminho também. Volta a falar, não é para a gente ficar convivendo com ninho de formiga dentro de casa, não é isso aí não. Mas nós temos que aprender a conviver com tudo que está em volta da gente. Passarinho, da vaca, do cavalo, enfim, tudo aquilo. Então a nossa destinação é ser feliz. E para ser feliz não é difícil, gente. O ser psicológico, somos nós, né? Ele está fadado a uma realização plena de alegria. Mas por enquanto a completa satisfação é de poucos. Por quê? Eles compreendem um pouco mais. Por que ela é de poucos? A satisfação é de poucos porque não seguimos os preceitos, as orientações que nos chegam. Seja através do Evangelho, resumindo, quer dizer boa nova, certo? Ou mesmo através das sementes lançadas com frequência pela espiritualidade superior. Gente, quantas vezes nós passamos na rua e tem aquele cara, eu não sei quem é que é, em Joinville Ambiental, que varre a rua, e nós falamos para ele, bom dia, bom trabalho, bacana teu trabalho. Ou a gente não enxerga ele, ou ele é transparente. Então está aqui, ó, sementes lançadas com frequência pela espiritualidade. É só um exemplozinho. Quantas vezes nós cumprimentamos um camarada desse elogiando o trabalho dele? Para alguns, ele é transparente, o cara passa, quase passa por cima. Vai embora, não vê nada e capaz de xingar ainda, né? Está na frente dele com a vassoura, coisa assim. Então são essas coisas que nós temos que entender. Não é difícil. Não é nada difícil fazer aquela caminhada que Jesus disse. Porque ele fazia isso. Nós sabemos que ele, com todos que ele lidou, ele tratou bem. Todos. Inclusive aquele que espetou ele na cruz. Soldado chamado Longinos. Longinos espetou Jesus na cruz. Uns dizem que é para ver se ele tinha morrido, mas outros que ele estava um pouco bronqueado, que Jesus perdoa, que não sabe, não sabe, ele espetou. Alguns historiadores dizem isso. E aí o que Jesus faz com Longinos? Anos depois, chama eles, Longinos, manda meu coração que tu encarne na terra do cruzeiro. Aí Longinos, mas Senhor, eu ainda nem me arrependi direito do que eu te fiz. Vai lá, encarna lá e acerta. Aí, mais ou menos, a palavra agora é minha. Aí nós estamos acertados. E aí nasce Dom Pedro II, que era o Longinos. Então veja como é que é a situação do Cristo, a bondade pura dele. O cara que espetou Jesus nasce Dom Pedro II, a pedido de Jesus, manda meu coração que tu encarne lá. E aí vem Jesus nascer na terra do cruzeiro. Dom Pedro nascer na terra do cruzeiro, que foi o Longinos. Pois bem, eu sou o caminho. Qual o caminho que o Cristo representa? O Cristo representa o caminho já trilhado por ele. Ele fez o caminho. Com percalços e conquistas. Caminho este que ainda não trilhamos. Por isso que nós não sabemos chegar lá. Nós temos que trilhar o caminho. Seguir o que ele fala para poder trilhar esse caminho. Pois nenhum ser que pisou na terra, à exceção do Mestre, jamais fez o trajeto que conduz ao Pai. Jamais, jamais, jamais. Nenhum de nós fez esse trajeto que conduz ao Pai. Por isso, com certeza, o farol que o Cristo nos representa é o caminho certo para que não nos percamos na escuridão da ignorância. Esse é o caminho certo. E a gente observa quantos estão perdidos na escuridão. Sem citar nada, mas no nosso planeta hoje, perdidos na escuridão. Totalmente perdidos. Mas o mestre está lá de braços abertos. Aí a gente lembra um pouquinho, fazendo uma passagem aqui, a parábola do joio e do trigo. Quando planta o trigo, vem alguém, planta semente de maca, nasce o joio, e pergunta para o dono da horta lá, né? Da plantação, quer que a gente tire o joio? Não, deixa ele nascer. Por quê? O Cristo tem esperança que aquele joio vire trigo. E esse é o joio e o trigo. Se não continuar joio, vai ser afastado do planeta. Então, para que ele não se perca, não nos percamos no caminho da ignorância. Por isso vos digo, ninguém realiza os eternos destinos, senão acompanhando-me, seguindo minhas pegadas. Jesus disse isso. Se vocês não me acompanharem, vocês não vão chegar lá.
E a gente vê que o que ele fazia era simplesmente simples para um homem puro. Para nós talvez ainda não. Né? Porque ele perdoava, ele não se ofendia, a verdade é essa. Eu sou o caminho, a verdade. O que representa a verdade do Cristo? Sou a verdade porque não falo de mim mesmo. Não fantasio, como fazem os homens, que buscam seus próprios interesses, a sua própria glória. Só falo o que eu ouvi e o que eu aprendi do Pai, agindo como seu oráculo, como seu mesmo verbo encarnado. Então, estou agindo conforme Deus me mandou. É o que Cristo está falando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como é que a gente considera a vida? Né? Que vida? Sou a vida porque sou ressurgido. Dominei a matéria, sou imortal e tenho vida em mim mesmo. O mestre dizendo isso para nós. Não sou como os homens, cuja existência efêmera e instável depende em absoluto de circunstâncias eternas. O que ele está dizendo aí? Eu não preciso mais encarnar. Vocês ainda precisam. Até se tornarem puros. Aí não preciso mais. E quanto mais nós vamos nos purificando, mais tempo leva para a gente retornar uma reencarnação. Não temos cálculos, mas se olhar o livro dos Espíritos, eu pergunto, qual é o tempo de uma reencarnação? Qual é a resposta do Espírito? Algumas vezes de imediato. Mas, mais ou menos tempo. Então por que isso? Vai lá e termina o que você não conseguiu fazer, ou vai lá e continua. Aí quando está lá, estou chutando agora um Chico Xavier, uma Madre Teresa, talvez daqui a 600 anos eles voltem. Eu não preciso dessa maneira que nós precisamos vir rapidinho. Como espíritas, então nós devemos dobrar a vigilância, procurando identificar a que Senhor realmente nós estamos servindo. Qual é o Senhor que eu sirvo? Aí cada um responde. Se seguimos o mestre Nazareno, é necessário manter a perseverança do propósito de segui-lo. Quantas vezes nós, faço parte, hoje eu acho que eu não vou no centro espírita, está chovendo, está frio, está isso, está aquilo. Mas está lá, tem gente nos esperando. Talvez eu tenha a chave da casa e aí eu não vou abrir a casa porque eu não quero ir, aí ficar todo mundo lá fora. Né? Então, perseverança do propósito de segui-lo. Quantas vezes eu penso, hoje eu vou ficar em casa. Né? E aí a gente, quando vai lá, fica feliz da vida. Às vezes fica em casa, sem fazer nada. Cristo é o caminho que nós devemos procurar. A verdade que devemos crer e a vida na qual devemos ter esperança. O que é preciso para a gente ser discípulo de Jesus? Mais uma perguntinha. Quem o quisesse, poderia se tornar um discípulo de Jesus. Bastava, em princípio, preencher voluntariamente certas condições. A primeira delas, ficou meio fora aí. A primeira delas seria certamente a de estar disposto a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí complica, né? Amar a Deus é fácil. Mas o próximo ainda não é tão fácil. Podemos citar o seguinte: nós somos homens bons, somos homens de bem. Num sentido geral. A verdade é que o mal, não tem outra expressão para dizer, né? Mas o mal, ele é mais astuto. Ele aparece mais. O bom não tem nome, o mal tem. Cito a vocês uma cena que assisti agora. Eu estava em São Paulo. E do apartamento eu olhava para a Avenida 23 de Maio, lá embaixo, uma senhora indo para o trabalho, provavelmente, era bem cedo aquilo, 7 horas da manhã, 7 e pouco, furou o pneu do carro dela. Era um Logan, um Sandero, furou o pneu Sandero. E ela, não sei se ela não sabia trocar o pneu, eu sei que ela ficou uma pista, uma rua com 6 pistas, com milhares de carros, imagina parar lá no meio, né? Ninguém buzinou para ela, eu fiquei observando isso. Aí vem um motoqueiro, que a gente às vezes critica, né? Porque eles são meio loucos. Para uns 100 metros na frente e vai a pé lá para ver. Claro, 100 metros por quê? Se proteger, porque não sabia quem era, né? E aí conversa vai, conversa vem. Eu assistindo lá de camarote, a coisa, e conversa vai. E vi que algum problema tinha. E o pneu furado lá para ver o pneu. Aí ele começa a ficar no trânsito. Quando vem um Logan, que é o irmão do Sandero, ele e o cara parou. Precisa de uma chave de roda, deu para ver. Ela está sem chave de roda. O cara veio, os dois trocaram o pneu. E aí botaram o pneu dela no porta-malas. Ela agradeceu, os dois foram embora. Então nós somos bons. Só que
A gente não precisa ter nome para ser bom. E aí é mais ou menos o que diz, amar o próximo. Aí a mulher deu um paninho para eles limparem a mão, eu vi assim lá de longe, né? E aí agradeceu e os dois, o motoqueiro foi embora e o cara do lado foi embora e cada um foi embora e acabou. Então veja, nós somos bons por natureza. O problema é que às vezes tem coisa que nos atrapalha o caminho, o próprio pensamento. Quando eu falo que ódio eu tenho daquele cara, pronto, já destrói um pouquinho a nossa reflexão. Pois bem, o que identifica o cristão é o amor que ele age para com os seus semelhantes, o bem que realiza por amor ao próximo. No caso do pneu da senhora lá. Enquanto estivermos na vida corporal, nós devemos exercer a fraternidade, não nos perturbando por querelas e paixões dissolventes. Fraternidade sem nos perturbar por querelas. É difícil, gente? Ainda é difícil. Por que é difícil? Nós moramos numa sociedade que mais ou menos diz assim, ó, vocês têm que ser o melhor, você tem que fazer isso, senão isso e aquilo. Esquece de dizer que nós temos que ser só homens de bem. E o resto a gente dá um jeito. Quando você pegar para o teu filho, dizer, ó, seja um homem de bem, tenha certeza que ele vai acertar o caminho dele. Agora dizer para o teu filho, eu quero que você seja engenheiro. Não, mas eu queria ser médico. Não, vai ser engenheiro porque papai quer construir um prédio. Né? Essa é a coisa. Não, forma-se um homem de bem. E o resto vai acontecer. Então cuidemos de viver com intensidade e sem cansaço as horas da existência, deixando-as passar com relativo aproveitamento. Então cuidemos de viver com intensidade sem cansaço. Essas horas de existência aqui, vamos deixá-las passar com relativo aproveitamento. De modo que a recordação delas não nos cause remorso ou lamentação. É claro que todos nós que já passamos os 40, 50, dizem, se eu tivesse 20 como eu conheci, isso é normal. E quanto mais eu fico idoso, quanto mais eu vivo, mais conhecimento eu adquiro. E aí, se eu soubesse tudo aquilo, é normal. Pensemos nisso. Nós temos que cuidar disso tudo. Então, recordação delas não nos causa remorso ou lamentação. Gente, essas são as referências que eu tenho do nosso trabalho. Alguns palestrantes conhecidos. Anotações do livro Renovando a Atitude de Hamed, Evangelhos com o Espiritismo, Momentos de Consciência e Saúde. E anotações próprias, pesquisa no Google, pesquisa que a gente faz para poder trazer a vocês isso. Então, gente, eu queria agradecer vocês pela paciência de ouvirem. Me coloco à disposição da casa, se precisarem, mais uma vez que eu esteja aqui, se não chover, na serra, porque senão é complicado. Mas aí estamos aí nessa disposição de vocês.